E para começar a falar sobre oração subordinada substantiva, primeiro a gente precisa relembrar a diferença de subordinado para coordenado, né? Qual que é a diferença de coordenado para subordinado? Vocês lembram que eu falei para vocês que o coordenado, só um minutinho. Gente, perdão. Sexta-feira é o dia que eu mais trabalho. Eu começo a trabalhar muito cedo e só termino depois das 9 horas da noite. E aí minha filha, ela fica com saudade e ela pede muita atenção. Então eu precisei levar ela ali, não tem como eu continuar com ela, né? Tentei. Mas vamos lá. Eu estava falando para vocês que a gente precisa lembrar a diferença de subordinado para coordenado. Eu expliquei para vocês que um período composto por coordenação, ele é um período que ele é independente, né? As orações, elas funcionam independente uma da outra, né? Elas não são nem dependentes de sentido, nem de sintaxe. Já a oração subordinada são orações que elas dependem uma da outra, sim, para ter sentido, para ter função, para ter, né, uma coerência, né, na função dela aí. E aí, a subordinada, elas precisam uma da outra, a gente já sabe disso. E elas têm algumas classificações que, para falar dessa classificação, nós vamos precisar lembrar o que cada coisa dessa aqui significa. Por exemplo, deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Nós temos a subordinada subjetiva, por exemplo. E ela vai exercer a função de sujeito. E aí que eu preciso que você saber se vocês lembram o que é isso, o que é um sujeito numa oração. Por exemplo, vamos botar aqui, ó. Deixa eu pegar um bloquinho de notas. Vou pegar um texto mesmo. Se nós temos uma oração, né? Uma oração, um período simples, uma oração só, um verbo só. Essa oração não está correta no sentido sintático, no sentido semântica. Quem ama, ama algo. João ama doces, né? Ok. Quando nós falamos de sujeito, sujeito é quem exerce ou quem sofre a ação dentro da oração. Nesse caso, quem é que ama doces? João. Então, o João aqui, ele é o meu sujeito. Né? Ele é o sujeito da oração. Quem que é o sujeito? Ele está exercendo a ação de amar doce. Ele poderia estar sofrendo, né? Ação ou exercendo, de qualquer forma. Na oração subordinada, substantiva, subjetiva, ao invés de termos uma palavra só que vai indicar o sujeito, nós vamos ter uma oração inteira, completa, que vai exercer a função de sujeito. E aí ele tem aqui, ó, é possível que ela viaje outra vez. Deixa eu escrever dessa oração aqui para a gente analisar. Vou me rabiscar com vocês, ó. É possível que ela
viaje outra vez. Tá. Bora lá. Aqui no início, nós sabemos por que essa oração era uma oração subordinada. Se nós formos separar essa oração, deixa eu pegar um item aqui. É possível, vai ter que ser barrinha aqui mesmo. Ó, é possível. É a nossa primeira oração, é as orações, né? É possível. Por que essa aqui é uma oração? Porque a gente tem um verbo aqui, que é o verbo um verbo de ligação, mas é um verbo. Tá exercendo função de... É um verbo, ele tem o seu significado dentro da oração. E aqui, no segundo período, na segunda oração, nós temos outro verbo, que é o viajar. O verbo viajar, né? Então, tá. É possível que ela viaje outra vez. Ok. Nessa oração, a gente sabe que essa oração principal, porque é essa daqui que está concluindo as informações dessa primeira. Então, essa oração aqui, ela é a oração principal. Primeira oração, oração principal. Vamos escrever aqui. Oração principal. OP. Tá. Aí aqui a gente tem a oração subordinada. Oração subordinada substantiva. Por que a gente sabe que ela é subjetiva? Por que ela é o sujeito? Porque quem é que é possível que viaje outra vez? Nessa oração, a gente tem um ela. Ó, o ela. E essa oração aqui, ela está trazendo esse sujeito, ela está exercendo, ela está aqui para que esse sujeito seja identificado. Ela está funcionando como sujeito. Então, esse ela, quem é que é possível que vier outra vez? Ela. Vou colocar aqui de azul. Então, quando o sujeito ele não está na oração principal, mas ele está na oração a oração subordinada, a gente sabe que essa oração é uma oração subordinada subjetiva. Por quê? Porque ela está funcionando como sujeito. Eu vou mostrar mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa aqui é boa. Vamos lá. Texto. Ó, essa aqui ela já veio até separada aqui, qual que é a oração subordinada, qual que é a oração principal, né? Mas é importante que todos participem do evento. Então, aqui a gente tem duas orações. A primeira é importante, a gente tem um verbo aqui. E quem é que é importante? O que é que é importante? O que é que quem é que é importante, né? O que é importante? Quem é o sujeito dessa ação? E aí a gente tem aqui, ó, todos participem do evento. A pessoa, o sujeito, é esse todos. Então, se o sujeito ele se encontra na oração subordinada, a gente tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou
OSSS. Vou colocar uma diferente. Ó, parece que o tempo vai mudar. Nós temos a primeira oração, que é o parece, e a segunda, que é a oração subordinada, que o tempo vai mudar. Quem é que parece que vai mudar? O tempo. Se é o tempo, a gente tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque o meu sujeito está na oração subordinada e não na oração principal. Tranquilo, oração subordinada, a subjetiva? Talvez vai surgir dúvidas quando nós formos fazer exercício para vocês diferenciar uma da outra. Mas, a princípio, dúvidas sobre o que é uma subjetiva, sobre a oração, sobre identificar o sujeito na oração subordinada, sobre diferenciar oração subordinada de oração principal. Tá, subjetiva, tranquilo, né? Ela é bem tranquilo mesmo, a subjetiva. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar esse tamanho desse negócio para eu conseguir ver. Aí a gente tem a objetiva direta. Aí nós temos que lembrar da regência verbal lá que eu conversei com vocês já alguns encontros atrás, né? O que é a regência verbal? É como o verbo vai ou não precisar de um objeto para ter função de sentido completo, né? Para a gente conseguir entender realmente que informação, o que está sendo dito pelo verbo, né? Mas lembra que eu falei para vocês que existem verbos que eles são transitivos direto e são verbos que são transitivos indireto. Lembram isso? Aqui vai entrar a objetiva direta e a objetiva indireta. O que é isso? Na transitividade verbal, deixa eu colocar aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, esse João ama doce. Esse verbo aqui. O verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. O que quer dizer isso? Que esse verbo, ele não dá conta da informação que ele precisa só com o verbo. Ele vai precisar de um objeto, ele vai precisar de um complemento. E o que é que ele ama? Quem ama algo ou alguma coisa, ama doces. Quando nós falamos de um verbo, ele é um verbo transitivo direto, porque esse objeto ele não iniciou com preposição. Se ele não iniciou com preposição, ele é um verbo transitivo direto, ele vai precisar de um objeto direto, tá? Nesse caso, o objeto é doces, o meu objeto direto. Se tivesse doces que lembram infância, né? Ou doces de goiaba, sei lá, qualquer coisa que tivesse ali adiante, tudo isso seria o meu objeto direto, né? Mas no caso, é só doces. Quando nós falamos de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, toda a oração, ela vai ser, todo o objeto direto vai ser uma oração, vai conter um verbo. Ele colocou ali, ó, tem esse exemplo aqui, ó. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Vou colocar aqui, vou escrever. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. Tá. Vamos começar a diferenciar.
Por que que essa oração, ela não essa oração subordinada, ela não é subjetiva. Primeiro, vamos separar a oração. Ele me perguntou se. Ele me perguntou. E aqui a gente separa a oração. Então, nós temos a primeira oração, que é a oração principal, e a oração subordinada. Quem é que me perguntou? Ele. Ele que me perguntou. Então, o ele aqui é o meu sujeito. O meu sujeito, ele está na oração principal. Se o sujeito está na oração principal, essa oração ela já não é subjetiva. Porque o meu sujeito está na oração principal. A oração subordinada, ela não está exercendo a função de sujeito, mas ela está exercendo outra função. E é aí que a gente vai saber o que ele quer saber. Qual tipo? O verbo perguntar, se eu falo para vocês, ela me perguntou, vocês vão me perguntar o quê? Perguntou o quê, professora? Por quê? Porque quem pergunta algo, né? Algo ou alguma coisa. E o que é que ele perguntou? Se ela viajaria outra vez. Então, todo esse período aqui, todo esse pedacinho do período, na verdade, toda essa oração, ela está funcionando como objeto direto desse verbo. Ela está aqui para completar o sentido desse verbo. O que é que ela perguntou? Que ele perguntou se ela viajaria outra vez. Então, dentro dessa oração, nós também temos o verbo, né? Porque é uma oração. Desse pedacinho também é um verbo, viajar. Se nós temos um verbo, é uma oração. E ela está funcionando como objeto direto, né? Está completando o sentido do primeiro verbo, perguntou. Por isso que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ela está funcionando oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ela está funcionando como objeto direto do primeiro verbo. Vou pegar outro exemplo aqui para vocês verem, ó. Ah, essa aqui é boa. Ó. Deixa eu escrever essa aqui. Eu desejo que você... Opa! Ó! Você me ame de verdade. Olha só. Eu desejo que você me ame de verdade. E aí aqui a gente tem desejo é um verbo. Amar é outro verbo. E aí a gente tem uma oração aqui. Então, primeira oração. Eu desejo que você me ame de verdade. Aqui nós temos um verbo que é transitivo direto. Por quê? Porque quem deseja algo, ou alguém, ou alguma coisa. O que é que eu desejo? Que você me ame de verdade. Então, essa oração aqui toda está funcionando como objeto direto desse verbo aqui. Se ela está funcionando como objeto, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Pode ser que vocês vejam o seguinte: período composto por subordinação, substantivo, objetivo direto. Essa é uma outra maneira de dizer isso daí. É um nome comprido, né? Período composto por subordinação, substantivo, objetivo direto. Mas é a mesma definição, só para complicar um pouquinho, né? Deixa eu ver.
Aí o próximo é o objetivo indireto. Se a gente tem o objeto direto, nós também vamos ter o objeto indireto. Aqui, ó. Necessito de que você viaje novamente. Vamos escrever aqui. Ó, necessito de que você viaje novamente. Esse tipo de oração, normalmente eu não vejo, tá? Falarem assim, eu escrevi, né? Necessito de que, né? Por que tem esse de? Porque quem necessita de algo ou de alguém, né? Então, por isso que tem que ter o de. Aí nós temos aqui um verbo, necessitar. Ela não é subjetiva. Por que ela não é subjetiva? Porque o meu sujeito ele está na oração principal. Quem é que necessita? Eu. É um sujeito oculto. Ele está ali, né? A gente sabe quem é, só não está escrito. E aí, o que é que eu necessito? De que você viaje novamente. Aqui a gente tem outro verbo. E essa oração inteira está funcionando para quê? Como objeto indireto, porque o meu verbo, ele é um verbo transitivo indireto. E aí, essa oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por que indireta? Porque o meu verbo, ele é transitivo indireto. O meu verbo da oração principal e essa oração inteira está funcionando como objeto indireto desse verbo aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo. Ó. Insistirão que a prova fosse cancelada. Tá. Os alunos insistiram que a prova fosse cancelada. Acho que tá faltando um em. Tá assim. Tem uma conjunção faltando. Em que? Tá. Os alunos insistiram. Então, a gente tem o primeiro verbo, que é o verbo insistir. E a gente tem um segundo verbo, que é o verbo fosse, né? Verbo ir. Eu gosto muito desse verbo, um verbo irregular. A conjugação dele é interessante. Tá. Quem insiste, insiste em algo ou em alguma coisa, né? O que é que os alunos insistiram? Em que a prova fosse cancelada. Então, todo o meu período é meu objeto indireto. Todo o meu período, toda a minha oração. Então, essa oração, ela está funcionando como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Nunca desistirão, né? Mas olha só, gente, por mais que vocês podem pensar que o Enem é uma prova um tanto quanto difícil, ela é realmente, ela possibilitou muita gente de entrar na faculdade, né?
na época, antes do Enem ser tratado como porta de entrada para a universidade, que a gente precisava fazer só o vestibular, eu não poderia, por exemplo, concorrer com alguém de outro estado para a mesma vaga, né? Já eu tinha que me matricular, fazer inscrição para o vestibular, estudar e ir fazer. Eu tinha colegas de faculdade que vieram do Acre. Essa possibilidade não existia, nessa facilidade de você ter acesso à universidade. Então, ela é doída, ela é um desafio, mas ela facilitou a vida de muita gente nesse processo, né? Só perdeu, eu acho que deveria ter trocado o nome, porque ela, ela era inicialmente uma avaliação do ensino médio, né? Para saber qual é o nível que o aluno do ensino médio saiu do ensino médio. E ela deixou de ter esse peso faz um tempo. Pelo menos eu não vejo nada nesse sentido de avaliação do ensino médio, mas como porta de entrada para o vestibular mesmo. Mas, voltando aqui para as orações subordinadas, substantivo, objetiva, a direta e a indireta. Alguma dúvida até aqui? A diferença entre eles? Pode falar, Carol. Assim, eu percebi que em algumas frases elas são separadas a partir do que? É padrão ou só foram nessas frases? Não, ela sempre vai ser separada na conjunção. O que, tá? Ou que, ou se, ou quando. Depende do tipo da oração, mas ela vai separar ali sim. Ela vai funcionar como marca divisória entre oração, né? Por quê? Porque quem insiste em algo. Esse algo que a gente vai acrescentar depois, que é meu objeto. Sujeito lá em cima, né? Deixa eu voltar ali para cima, que ali não, a gente não consegue ver. Ó, parece. O que é que parece? Que o tempo vai mudar. O meu sujeito, ele tá ali, aqui só tem o verbo principal. Então, sim, ele vai ser marca de divisão, sim, de oração. A gente sempre vai se separar ali. O que, o seu, quando, depende da oração em questão, né? Mas ela vai ser marca de separação, sim. E quanto ao significado? Ficou difícil entender essa questão do objetivo indireto, o objeto indireto, objeto direto, funciona como objeto direto, funciona como objeto indireto. Entender e visualizar esse objeto dentro da oração? Até agora tá fácil, quero ver quando começar a ficar difícil. Vamos lá, vamos continuar então. Deixa eu ver. Aí tem a completiva nominal, a predicativa e a positiva. Vamos para a completiva nominal. A completiva nominal, ela vai exercer a função de complemento nominal. Diferente do objeto, quando se fala de objeto direto, objeto indireto, a gente está falando automaticamente de verbo. A completiva nominal, ela exerce a função de completar a função do nome, do substantivo, de um substantivo. Então, ela vai trazer alguma informação, alguma característica, alguma informação relevante para o substantivo da primeira oração. Deixa eu colocar ali no exemplo que ele colocou. Ó. Tenho medo de que não viaje novamente. Tenho medo de que não viaje. Viaje novamente. Tá. Aí. Nós temos aqui o verbo ter. O termo viagem. Tá. Tenho o quê? Medo. Quem tem algo que é que eu tenho
medo, então ela não é o objetivo direto, porque aqui, ó, é a minha oração principal, né? Tá. Então ela não é objetiva, ela também não é subjetiva. Por quê? O sujeito não está na segunda oração, ela está aqui na primeira. Quem é que tem medo? Eu, né? Ela também não é objetiva porque o verbo, ele tem seu objeto aqui dentro da primeira oração. Tem o quê? Medo. Tá. Agora, o termo que não viaja novamente, ele não está trazendo nenhuma informação do verbo. O verbo não precisa desse objeto porque ele já tem. E ele também não está trazendo nenhuma informação do sujeito. Mas que não viaje novamente é algo relacionado, é algo que está completando, está vindo para agregar, né? Aqui, ó, o substantivo medo. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Esse substantivo é que está trazendo está exigindo esse complemento aqui. Medo de quê? Né? Do que eu tenho medo? Medo que não viaje novamente. Então, essa oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque ela está trazendo uma informação do substantivo. Tenho medo de quê? De que não viaje novamente. E não do verbo, e não é um sujeito. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Alguém levantou a mão, só um pouquinho. Pode falar, Carol. Todas as frases que tiver a palavra medo em si vai ser completiva nominal? Ou é só essa em questão? Depende muito da colocação. Porque pode ser que esse medo não esteja na oração principal. Mas normalmente sim. Mas tem que analisar. O que acontece? Se o do que eu tenho medo está na oração principal, vamos dizer, eu tenho medo de que você... Eu tenho medo do escuro e alguma outra coisa mais. Se o porquê do que eu tenho medo está na oração principal, ela já não é completiva nominal. Mas se não está, se eu finalizei a minha oração e o do que eu tenho medo não está ali, aí sim ela vai ser uma completiva nominal. Muito provavelmente, se ela estiver na oração principal, ela vai ser completiva nominal. A palavra medo em específico, né? Mas, novamente, depende. Analisa situação por situação. Outra coisa, a palavra certeza. O substantivo certeza, né? Tenho certeza de que você não vem hoje, sei lá. Vamos colocar de que você virá. Ó. Tenho certeza de que você virá. O verbo ter, ele é um verbo que não precisa de... Quem tem algo, né? O que eu tenho? Certeza. A palavra certeza, quem tem certeza de quê? De que... Opa! Ele virá hoje. Eu não sei de onde eu tirei hoje, não tem hoje escrito ali. Acho que ficou mais viável na minha cabeça. Às vezes eu tenho medo que essa confusão que eu faço aqui mais confunda vocês do que ajude. Mas, ó, tenho certeza, né, de que ele virá essa noite. Então, tenho certeza de que ele virá essa noite, que ele virá. Vou colocar essa noite porque agora eu tô com essa noite na minha cabeça. Essa noite, pronto. Meu subconsciente agradece. Essa oração, ela tá funcionando para completar o sentido dessa aqui. Olha lá, o meu verbo, o objeto dele já tá ali, o meu sujeito tá ali. Quem é que tem certeza? Eu, né? O objeto tá aqui. Só que essa certeza, quem tem certeza de alguma coisa, de algo, de alguma coisa, né?
E do que é que eu tenho certeza? Que ele virá essa noite. Esse é o que é um verbo. Então, essa oração ela está funcionando como o complemento nominal da palavra certeza, do substantivo certeza. Vocês conseguem ver a diferença de completivo nominal para objeto direto e objeto indireto? Quando ele está ali para completar o sentido do verbo e quando ele está para completar o sentido do sujeito, do substantivo, perdão? Vocês conseguem ver essa diferença? Pode falar, Carol. Na frase, faltei a aula ontem porque choveu. Ela vem pra onde aí? Só pra eu ter uma noção. Vamos anotar essa frase sua aqui. Separadinha. Pra não confundir. Faltei aula ontem porque... É porque, né? Choveu? Não tem crase, não, professora? Tem. Quem falta... Peraí. Quem falta, falta algum lugar. E aula é um substantivo. Tem crase, sim. Eu só tenho dificuldade de achar crase no meu... Ah, tá. Acho que é essa aqui. Meu teclado. Não é. Ah, foi. Ó, essa oração, ela não, esse período, ele não é um período subordinado, ele é um período coordenado. Por que que é coordenado? Se eu falo, ó, faltei a aula ontem, tem sentido completo. E choveu, também tem um sentido completo. Então, ela não é uma oração subordinada, ela é uma oração coordenada. Eu consigo separar. E ela ainda é uma oração coordenada explicativa, porque eu estou explicando o motivo que eu não fui à aula. Qual que é o motivo que eu não fui à aula? Porque choveu. Entendeu? Ela não é subordinada, ela é coordenada. Onde é que você viu essa oração, Carol? Lugar nenhum, professora. Tô só treinando umas coisas aqui. Ah, tá. Não, é porque eu já vi algum, é raro, mas às vezes eu encontro livro didático com algumas análises sintáticas erradas. Eu fiquei, será que ela viu isso em algum livro? Que é possível. É raro, mas acontece. Análise sintática, tipo de sujeito, tipo de voz. Já vi algumas vezes isso. Fala. Pode falar, Carol. É porque, assim, eu vi ela em um livro esses dias. Aleatório, nada a ver. Só que eu fiquei confusa, sem saber onde é que ela se encaixava. Por isso que eu perguntei. Entendi. Não, mas é ótimo você perguntar assim. Essa oração, como eu disse para você, ela é coordenada, ela não é subordinada. Por isso, se tivesse algo mais ali depois do choveu muito essa manhã, também seria coordenada do mesmo jeito. Se ela funciona independente, ela é coordenada, tá? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Se ainda tá Beatriz, Alice e Lídia. Tudo bem até aqui, meninas? Até então, sim. Até então, sim, o riso. Eu não sei se essa risada é de desespero. Tá. A Beatriz diz que sim. Bom, então nós já vimos a subjetiva, que ela traz a função de sujeito, a objetiva direta, a objetiva indireta, que traz a função de objeto direto e objeto indireto, e aí a gente está falando de verbo, né? E a completiva nominal, que ela vai completar o sentido do nome, não do verbo, e nem vai trazer sujeito e nem nada. Ela vai trazer uma informação que vai agregar o substantivo, né? Que vai estar na oração principal. Agora, deixa eu ver aqui.
temos a predicativa e a apositiva. Eu vou falar da apositiva primeiro, depois eu falo da predicativa, que a predicativa é um pouquinho mais desafiadora para pensar. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Esse era meu receio, que ela não viajasse outra vez. Deixa eu apagar a questão que a Carol falou. Esse era o quê? Ai, gente, minha memória não tá mais como era, não. Eu tô sem mouse ainda. Receio que ela não viajasse. Viajasse? Mas... Pronto. Ao meu ver, da substantiva, essa daqui é a mais fácil. Mas antes de eu explicar o macete, por que eu acho ela mais fácil, eu vou explicar o que é uma oração subordinada apositiva. Primeiro, eu preciso que vocês lembrem o que é um aposto. Um aposto dentro de uma oração, ele tem várias funções. Ele pode trazer uma explicação, ele pode trazer uma informação que é aleatória à informação, mas que vai agregar, né? Normalmente ele vem entre vírgulas. Então, por exemplo, se eu vou falar assim para vocês, ó, Ana, vírgula, minha irmã, vírgula, casou-se esse final de semana. Esse entre vírgulas é um aposto, porque eu tô querendo explicar quem é Ana. Às vezes você não conhece Ana. Isso é um aposto, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Que eu falo e talvez fique mais fácil de visualizar. Ana, minha irmã, casou-se esse final de semana. Esse minha irmã aqui, ó, ele é um aposto. Por quê? Porque ele está explicando quem é a Ana. Poderia ser alguma outra informação. Pedro, meu amigo de infância, visitou-me essa manhã. Não sei. Qualquer informação que seja uma explicação, uma informação importante para aquele momento, que a gente coloca entre vírgulas, ou tem gente que coloca 2 pontos, ele vai ser um aposto. No caso da minha oração subordinada positiva, substantiva positiva, eu tenho uma oração inteira que funciona como um aposto. E por que eu estou falando que é mais fácil? Ó, esse era meu receio. Qual que era o meu receio? Que ela não viajasse mais. Essa oração aqui... Essa oração inteira aqui... que ela não viajasse mais, é minha oração subordinada substantiva. Deixa eu ver aqui. Oração subordinada substantiva apositiva. E como que a gente sabe que é ela? Como que a gente identifica por que é mais fácil? Por conta justamente dos 2 pontos. Sempre que for uma oração subordinada substantiva positiva, ela vai ter 2 pontos. Se tem 2 pontos, não precisa analisar mais nada. Já sabe que é positivo. Por isso que ela é mais fácil. Meu desejo meu desejo foi que ela viajasse mais. Independente, se tem 2 pontos, ele vai ser positivo. Pode falar, Carol. Pode falar, não falo quem, né? Em textos, tipo, os gêneros textuais, como é que fala? Narrativos, isso, elas são classificadas, essas frases, são as que estão em parêntese ou é besteira demais pensar sobre isso?
É que o parênteses ele tem uma ideia diferente do aposto, né? O parêntese pode ser uma informação diferente. É para você colocar é como se você, por exemplo, eu fosse falar a personagem está pensando em algo, mas isso não vai ser dito. Na narrativa, eu posso usar um parêntese para dizer que seja um pensamento dela ali. É uma forma de dizer isso, entendeu? Sem que ela seja dita realmente no texto, sem que ela diga ou pense sobre isso. Por exemplo, vamos pensar na personagem Ana que encontra uma pessoa que ela não gosta. E aí a Ana diz bom dia de forma alegre para essa pessoa que ela não gosta. Aí, entre parênteses, tá assim, o narrador, uma fala do narrador, por mais que talvez ela não quisesse encontrar essa pessoa. Então, isso é uma fala do narrador, é algo afora que a gente pode usar o parênteses para falar isso. Tá? É um artifício. O aposto, ele depende. Se for uma oração subordinada positiva, ele sempre vai vir depois de 2 pontos. Então, sempre que vocês virem 2 pontos numa oração subordinada, vai ser aposto. Claro que tem que ver se há substantivos e tudo mais. Mas a oração subordinada substantiva, ela é aposto quando tem 2 pontos. Obrigatoriamente tem que ser o aposto, tá? O aposto, dentro de um período, ele serve para trazer uma explicação para aquele contexto. Então, por exemplo, é como eu falei ali da Ana. Ana, minha irmã, casou esse final de semana. Ana, minha amiga. Meu melhor amigo, vírgula, Lucas, fecha vírgula, ligou para mim esse final de semana. Não sei, qualquer explicação que eu vou dar vai ser um aposto, tá? Não tem só esse tipo de explicação. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ele pode explicar, ele pode enumerar, né? Por exemplo, lista de compras, né? Vá ao mercado, compre 2 pontos, manteiga, vírgula, óleo, vírgula, não sei o que, né? Vai dando a lista. Isso é um aposto. Ele está enumerando. Ele pode resumir, né? Pode ser um resumo de alguma coisa. Esse final de semana tem a festa OP, sei lá, vírgula. Festa anual da cidade onde eu moro, vírgula. E aí vai lá de novo explicar e continuar a oração. Mas também pode ser especificar alguém ou alguma coisa. A escola estadual, sei lá, vou inventar o nome da escola agora, Ana Correia, ela teve um incidente essa manhã. Esse tipo de aposto, ele não é separado por ponto e vírgula, nem por 2 pontos, nem nada. Então, o aposto, ele tem várias funções dentro de uma oração. Acontece que quando a oração subordinada, ou seja, quando tem 2 orações, ela está exercendo essa função de aposto, ela obrigatoriamente ela vai ser uma oração subordinada, vai iniciar com 2 pontos. Tá? Não sei se eu te confundi mais do que te ajudei, Carol. Mas é isso. Não confundiu tanto, assim, eu entendi. Até só no finalzinho, assim, que tá perdida, assim, mas eu entendi o contexto. Tá, então, olha só. O que você precisa saber de aposto? Para quais as principais funções do aposto? Explicar, enumerar, resumir e especificar. É um artifício de linguagem que a gente usa dentro da narrativa, dentro de um texto, dentro de qualquer forma que você for escolher, para explicar alguma coisa, para resumir alguma coisa, para especificar que coisa é essa e para enumerar. Quando a gente não tem essa informação no texto, quando isso vai ficar vago para o leitor, a gente usa um aposto. Por exemplo, a gente está falando de um acontecimento fantástico. A gente vai falar sobre um acontecimento muito importante, mas isso não foi citado antes no texto. Eu preciso explicar que acontecimento é esse. Eu estou muito ansiosa para a festa. Ops, que festa é essa? Por que você está ansioso? Então, eu preciso explicar. Isso não foi dito. Aí a gente usa um aposto. No caso da oração subordinada substantiva,
A positiva, ela tem a função de aposto. E ela é separada pelo quê? Por ponto e vírgula, por pontos, 2 pontos. Se eu vou analisar um período, você está lá na prova do Enem, lá, analisa o período a seguir e tal, e diga qual a função desse período. E vocês viram 2 pontos nessa oração subordinada, antes dessa oração subordinada, ela é positiva. Não precisa perder tempo analisando outra coisa que ela vai ser aposta. Entende? Ela sempre será aposta se tiver 2 pontos. Antes da oração subordinada, tá? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Qualquer outro. Deixa eu ver. Peraí, Carol. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Ela sempre vai ser separada por 2 pontos. Deixa eu pegar outro exemplo aqui antes que você fale comigo, Carol. Ó, fui para a janela errada, né? Aqui. Pode falar, Carol. Agora eu vou prestar atenção em você. É uma pergunta bem básica, mas que pode resolver muita coisa. Toda e qualquer oração com 2 pontos, ela é subordinada ou não? Boa pergunta. Sim. Por quê? Porque a coordenada, ela se separa por conjunção ou por vírgula. Se ela tem 2 pontos, ela vai ser subordinada. A coordenada eu consigo desmembrar. Se eu for tentar desmembrar aquilo ali, vai faltar a explicação que é o aposto. Ó, esse era meu receio. Que receio? Tá completa? Não. O que está completando ali? A oração subordinada. Então, esse aposto, ele vai ter essa explicação no meio. Então, sim, sempre que for tiver 2 pontos, vai ser subordinado. Mas é uma boa reflexão, viu, Carol? Muito bem. Ó, eu só tinha um desejo. Qual é o desejo que eu tinha? Que esse fosse bem sucedido na carreira. Que ele fosse. Esse aqui está explicando. Eu estou explicando qual é o meu desejo. Que ele fosse bem sucedido na carreira. É uma positiva. Olha lá os 2 pontos. Então, oração subordinada, substantiva, apositiva. Aposto. Dúvida, gente? Até agora não, esperando chegar a última pra gente ter aquela dúvida aqui. Só Deus vê. Esperando chegar a última para ver as dúvidas, né? Ó, a predicativa, ela vai funcionar como predicado de sujeito. E é aí que entra a situação interessante. Mas sempre tem dica. Tem como reduzir o desafio. Deixa eu voltar lá. Ó, exerce função de predicativo do sujeito ou característica do sujeito, né? Tenho medo, ele colocou, meu medo é que não viaje outra vez. Deixa eu escrever aqui. Meu medo é que não viaje outra vez. Fala, Carol. Essa última aqui agora, ela é a mais fácil de confundir com as outras? Ela é fácil de confundir com a subjetiva ou com a completiva nominal e com a objetiva. Eu vou explicar o porquê. Mas antes, eu vou explicar e depois eu dar a dica e aí vocês vão ver como não dá, não tem como confundir, né?
Primeiro a gente tem que lembrar o que é um predicativo, né? O que é um predicado sujeito. É uma característica. Luana é uma menina bonita. Menina bonita é a característica da Luana. Então, ele é um predicativo sujeito. Aqui nós vamos ter uma oração que ela vai funcionar como predicado. Predicativo, ó. Meu medo é. A gente tem aqui uma oração. Meu medo é um verbo. Que não viaja outra vez é outro verbo. Aqui é uma característica. Quem é que tem medo que não viaje? Eu, né? O sujeito. Eu tenho medo. E aí ela está funcionando como predicativa. Por que essa oração ela não é um complemento nominal? Por exemplo, que ela é fácil de confundir com medo, né? Mas não tá completando o sentido de medo, né? Quem tem medo de algo, né? Por que ela não é isso? Primeiro, ela tem um verbo de ligação. Ela não tem um verbo que significa ação, né? O estado da natureza. Segundo, ela está carregando informações do sujeito que está aqui. Meu medo, ele está funcionando como sujeito ali, tá? E segunda situação, e a dica, né? Sempre vai ser, a oração subordinada, ela sempre vem depois de um verbo de ligação. Normalmente o ser, né? O verbo ser, né? O é. E então, sempre que tiver numa oração, um verbo de ligação, e depois já vem a oração subordinada, iniciada com a conjunção que ou se, ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Vou voltar e vou repetir para vocês. Sempre que tiver um verbo de ligação, ó, tem um verbo de ligação. Logo depois vem a minha oração principal, que vai ser iniciada por uma conjunção, obrigatoriamente a oração subordinada substantiva inicia pelo que ou pelo se, ela vai ser uma oração. Deixa eu colocar aqui. Oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, para vocês acompanharem comigo. Ah, peraí, vai ficar confuso. Trouxe texto. Ó. O importante era que o time vencesse o voo. O importante é o meu sujeito da oração. Isso aqui, ele não é um substantivo, ele está funcionando como sujeito só. Ele não é só um substantivo, ele é meu sujeito. O que era, né? É importante. Tá. Era verbo de ligação, verbo ser, né? Que o time vencesse o jogo. Então, quando eu tenho um verbo de ligação antes do da minha oração principal, nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa. Ela não é completiva nominal. Ela é famosa por ser confundida com a completiva nominal por conta disso. Só que a completiva nominal, olha lá, ó, ela não tem um verbo de ligação, ela tem um verbo pleno, tá? Então, por isso que ela não é. Esse certeza, que é o importante, está funcionando como sujeito da oração, e não como substantivo apenas. Por isso que ela é predicativa. Vamos lá. Dúvidas sobre a predicativa? Isso assim, né? Pensei. Se falar, apanha. Vocês viram comigo a subjetiva, a completiva nominal,
a objetiva direta, a objetiva indireta, a opositiva e a predicativa. 6 tipos de orações subordinadas substantiva. Eu vou passar uma lista de exercícios aqui para a gente fazer juntos. A gente fazer juntos, não. Eu vou deixar vocês pensando. Vou deixar aqui umas 2 de cada para vocês pensarem. Vou dar um tempinho e vou corrigir com vocês. Tá? Se surgir dúvida, eu não consegui fazer essa. Tá, então deixa ali que a gente resolve junto. Tudo bem? Não precisa tentar fazer e não conseguiu fazer, deixa que a gente faz juntos. Eu bato lá na porta do Maurício. O Maurício falou, eu quero o escanteio. Ah, não, eu não perguntei se você quer vender. Eu vou comprar. Gente, se eu deixar assim separadinho, ficar ruim para vocês verem? Juntinho, na verdade? Porque se eu separar, não vai caber na mesma tela. É tirar o nome do Serasa. Não, com 150 milhões você tem muita coisa para fazer mesmo. Querem a colinha aqui do lado para vocês identificarem? Acho que eu vou deixar aqui, né? Só não sei se vai ficar bom. Com 850 milhões, eu compro a Amazônia. E foda-se. E agora o jogo vai rodar. Não sei se dá para enxergar, mas é o melhor que eu posso fazer. Eu acho que uns 15 minutos é o suficiente, 15, 20 minutos para vocês fazerem? Não, Carol, você não é ativa. No início você era mais retida, você era mais quieta. Eu acho, se eu fosse separar um marco assim, acho que foi um pouquinho depois do Piper, do passarinho lá naquela atividade, um pouco antes, que você começou a se soltar um pouquinho melhor. Mas meninas, olha, eu sempre faço isso, eu nem sei. Tem 3 meninas, 4 comigo. Vou dar esse tempo para vocês aí
E aí, qualquer dúvida, vai me dizendo aí no chat, ou fala em áudio mesmo, que eu vou respondendo. Tá bom?
Ué, Carol, por que você fez a 1, a 3, a 5, a 7, a 10, a 11, a 12, mas não fez a 2, a 4, a 6? É que você não entendeu? É isso? Você ficou com dúvida? Essa que você não fez? Ah, joia. Então tá ótimo. Deixa eu ver quem é que tá mais. Além da Lídia, temos a Beatriz. Beatriz, você tá fazendo, Beatriz? Não, chega, já apontou todos os lápis. Agora vai pintar. Não, tem um monte de lápis aí. Olha o tanto de lápis que você tem. Você tem mais do que você sabe contar. Você só sabe contar até 5. Tá, então vou te aguardar, tá, Bia? Tá, meninas. Vamos corrigir ali uma por uma, tá? Depois vocês analisem com vocês o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Mas vamos para a primeira. A primeira coisa que nós vamos fazer quando nós vamos analisar um tipo de oração é encontrar os verbos, tá? Esse verbo, a gente tem um é. Depois do verbo é, nós temos colaborar. Eu colaboro, tu colaboras. Pode deixar, filha, depois a mãe pega. Deixa no chão. Então, é essencial que todos colaborem. Tá. Na oração principal, a gente não encontra o sujeito. Quem é que é essencial? Quem é que é essencial? Todos. Se na minha oração subordinada eu tenho um sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva, famoso OSSS. Esse é o vermelho. Tá. Segunda oração. Convém que ele volte logo. Oração principal. Não há sujeito no. Quem é que convém que volte logo? Ele. Só um minutinho, meu amor. Agora a mamãe não pode, tá bom? Lembra que a mamãe conversou com você que você tinha que esperar só mais um pouquinho? Mamãe sabe. Pinta aqui o desenho pra mamãe, bem bonito. Mamãe não pode agora.
É verde. É o verde. Pinta de verde para a mamãe. Pinta. Na oração subordinada, nós temos o nosso sujeito. Se tem oração subordinada, se na oração subordinada está o sujeito, Verde. oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso. Bem. Questão 3, alternativa 3, né? A aluna disse que a matéria estava fácil. Esse aqui a gente já tem um sujeito na primeira oração. Até aqui. Disse que. Quem diz algo ou alguma coisa. O que é que a aluna disse? Que a matéria estava fácil. Então, esse que a matéria estava fácil, ele está funcionando para completar o sentido do verbo dizer. Quem diz algo. Só que o verbo dizer, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele tem um objeto direto. Logo, essa oração é uma oração. Eu não sei por que ele diminui o zoom. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque o meu verbo dizer é um verbo transitivo direto. Desejo que tenha sucesso. Quem deseja algo. O que é que eu desejo? Que tenhamos sucesso. Essa oração subordinada está funcionando para completar o sentido como objeto direto do verbo desejo. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Até aqui, parece que tudo bem, né? Vamos continuar. O chefe... Solta. Foi você que segurou. O chefe precisa de que os relatórios sejam entregues. Quem precisa de algo ou de alguém. E o que é que o chefe precisa? De que os relatórios sejam entregues. Esse verbo, o verbo precisar, ele é um verbo... Cadê? Aqui. Ele é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de complemento e vai iniciar com preposição. Então, se é um verbo transitivo indireto, essa oração subordinada, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vamos prosseguir. Lembrei-me de que. Quem lembra-se de algo ou de alguém. E o que é que eu me lembrei? De que o prazo era hoje. Então, toda a oração está funcionando como objeto indireto. Logo, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Peraí, gente, apareceu uma urgência aqui. Tem que apontar o lápis da minha filha. Eu tô suspeitando que você tá quebrando essas pontas só para eu apontar, porque você achou divertido o apontador. Mas não? Não, esse aí já tem ponta. Tá. Esse aí já tem ponta. A mamãe já explicou para você, ó. Quando tem ponta aqui, não precisa apontar. Senta direito que você vai cair. Aí. Próxima oração, 7. Tenho medo de que algo ruim aconteça. Então, já passamos pela subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Tenho medo de que algo ruim aconteça. Tenho verbo. Não faz assim, vai estragar. Tenho verbo. De que, né? Primeira oração principal. Que algo ruim aconteça. Ter, quem tem algo, o que eu tenho? Medo. Quem é que tem? Eu, é um sujeito oculto, né? Esse sujeito ele não está escrito na oração.
E essa oração inteira está funcionando para completar o sentido da palavra medo, que é um substantivo. Medo, quem tem medo tem medo de algo, né? O que é que eu tenho medo? Só um minutinho, minha filha. Só um pouquinho que a mamãe já pega. Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. O que você precisa? Caiu. Toma. Alternativa 8. Estou certo de que passarei na prova. Estou, verbo. É o verbo da oração principal. Quem é que está? Eu. Estou o quê? Certo. Pega lá. De que passarei na prova. Ela não pode ser subjetiva porque o sujeito está na oração principal. Ela também não é objetiva nem direta nem indireta porque o objeto está na oração principal. Então, ela está ali para completar o sentido da palavra certo, que a palavra certo é um substantivo. Então, logo, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Próximo. Se tiver alguma dúvida, gente, eu já vejo, porque eu estou na outra aba, eu não consigo ver se tem alguma coisa no chat. Mas já volto lá para resolver a dúvida de vocês, se tiver, né? Por isso que a mamãe tá falando pra você sentar, você vai cair. O sonho de todos é que a paz prevaleça. Ó. Aqui, nós temos o verbo de ligação verbo de ligação antes do início da oração subordinada, a gente já sabe, filha, só um pouquinho. A gente já sabe que ela é uma oração subordinada, substantiva predicativa. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu diferencio ela da completiva nominal? A palavra sonho que tem aqui, o sonho é o meu sujeito. Ela não está ali como substantivo, ela não está exercendo a função de substantivo, ela está exercendo a função de sujeito. A palavra sonho é um substantivo, mas o conjunto o sonho é sujeito, é sujeito. Então, se ela está trazendo uma característica do sonho, mas essa palavra sonho está sendo o sujeito, ela é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque a palavra sonho, ela é um sujeito e não um substantivo. Ela não está ali exercendo a função só de substantivo, ela é um sujeito da oração. Por isso que ela não é completiva nominal, porque ela não está completando o sentido de um substantivo, ela está completando o sentido de um sujeito. Tá? Ela está trazendo uma característica do sujeito. Aqui, ó, minha preocupação é se o resultado sair a tempo. Então, aqui a gente tem uma oração principal, o verbo aqui de ligação antes da oração subordinada já indica que essa oração é predicativa, mas aqui, ó, minha preocupação é o sujeito, tá? Minha preocupação é o sujeito da oração. E aí a gente tem, se o resultado sair a tempo, é uma característica daqui. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E por último, que é aquela que eu falo para vocês, que para mim é a mais fácil de identificar, porque ela vai ser obrigatoriamente, a oração subordinada vai ser obrigatoriamente iniciada por aposto, por 2 pontos, né? Então, oração subordinada, substantiva, positiva. Por quê? Olha aqui os 2 pontos, ó. Vou colocar de vermelho. Nesse caso aqui, tem 2 pontos, é uma oração subordinada, tá ali na oração subordinada substantiva, ela é positiva. Oração subordinada substantiva a positiva. E aí,
que marca ali o início da oração subordinada é justamente... Filha, não faz assim. É justamente os dois pontos. E aí, meninas? Acertaram? Erraram? Ela arrumando um pretexto pra... É que assim, gente, ela tá aprendendo as cores. Você vai aprender... Mas tira o dedo aí. Aí, a brincadeira favorita ultimamente dela é pintar. Só que ela não fica pintando. Ela fica falando o nome das cores, né? E aí, agora ela descobriu que ela não tinha visto apontar os lápis ainda. Como é que eu aponto os lápis? Como é que aparece do nada, que ela destrói as pontas e aparece apontado. Ela quer apontar, só que ela não tem coordenação, né? Mas é isso. É a diversão dela. Aqui é a pose da gata, ó. Filha, cadê o lápis azul? Azul, mamãe. E assim, gente, fica nisso daí por umas 3 horas. Tranquilo. A 11 e a 12 foi a mais de boa. Como eu disse, a positiva ela é mais tranquila realmente, assim, de longe. Porque tem os dois pontos, você já sabe que ela é positiva, né? E o restante, gente? Alguma dúvida? Como é que foi a oração subordinada? Foi tranquilo? Vocês tinham aprendido isso na escola, mas aprendido mesmo? Porque eu mesmo não aprendi na escola. É. Na verdade, eu ficava confusa com esse monte de sigla no quadro, quadro negro na época, né? Quadro negro não, quadro verde, que nunca foi negro. O quadro de giz branco lá, né? Eu ficava perdido com esse monte de sigla e nunca entendia o que te acha esse OSSS. É só se fosse socorro mesmo, né? É. Na escola eu aprendi assim, aqueles significados delas. Que bom. Porque o projeto de verão da minha vida é simplificar a oração subordinada para vocês alunos, né? Porque eu sei que ela é difícil mesmo. Eu ainda não achei o método final, não, mas eu vou conseguir uma hora descobrir como facilitar para vocês aprenderem. Não, filha, aqui não pode brincar. Vai lá brincar com seus lápis. Cadê a cor amarela? Cadê o lápis amarelo? Mamãe não sabe qual que é o amarelo. Qual que é o amarelo, filho? Aí, assim, gente, semana que vem, eu ainda não sei como vai ser a semana por conta da... Se vai ser adaptada, né? Amarelo, filha. Quebrou a ponta amarela. Olha que coisa, tem que apontar. Mas semana que vem a minha ideia é fazer uma recapitulação um pouquinho, minha filha. A mamãe já viu o lápis amarelo. Tá bom? Você espera só um pouquinho que a gente vai brincar? Tá bom? Pode ser? Então tá bom. Semana que vem eu não sei como vai ser, mas a minha ideia é fazer uma recapitulação de tudo, ver se eu consigo trazer pelo menos uma aula, as outras 2 orações, né? A adjetivo e adverbial. E não sei, talvez uma só. Não acho viável também colocar um monte de oração subordinada para vocês sem exercitar, porque a oração subordinada ela é complicado. Essas daqui, elas exercem a função de substantivo, né? É porque, Carol, poderei fazer questões, claro, vou trazer semana que vem, sem dúvida, Lídia. A gente vai fazer, e eu vou fazer questões com vocês sobre oração subordinada, substantiva, de Enem. Não é nem que é sexta, gente. É que hoje eu trabalhei. Lembra que eu falei para vocês? Eu entrei às 7,
fui até às 11h30, vim para casa, preparei a aula, fui à tarde, voltei às 5h30, preparei a aula para vocês. Então, eu não tive tempo para ela. E aí, a gente ganhou uma bicicleta, então tá na ansiedade de andar nessa bicicleta. Então, é isso. Eu tenho que lembrar que, além de professora, eu sou mãe, né? Filha, apontador, mamãe já disse que você ainda não sabe mexer. Esse lápis não tá precisando apontar. Cadê o amarelo? O amarelo quebrou a ponta, ó. Meninas, desculpa pelas intromissões aí, né? De vocês ouvirem uns gritos, uns berreiros, porque hoje foi um desafio mesmo. Mas críticas, sugestões, como foi a aula de hoje? Se você funcionar agora, eu vou ficar muito chateada. Eu fiquei a aula inteira assim que você funcionar. Se você funcionar agora, mas você é muito triste, hein? Então, participação especial da minha auxiliar. Vem cá, filha, vem dar tchau pra galera aqui, vem. Tchau. Não, mas aí eles não estão te vendo, você tem que falar daqui. Fala tchau. 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 Fala tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Vamos brincar? O que você quer fazer? Vamos andar de bicicleta? Não. Não quer? Vamos pintar? Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Até semana que vem. Descansem um pouco também. Não só estudem, né? Precisa dar um tempo para o corpo relaxar, senão a gente não dá conta. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. É sempre bom estar aqui com vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Né, filha? Vamos terminar cantando a musiquinha? A coruja A coruja. que faz, todo mundo faz, como a coruja que faz. Ela é o apontador, gente. Ela achou o apontador. Agora esquece. Você não dá atenção para mais ninguém. Devolve o apontador. Não é para brincar. Tchau, gente. Tchau, que agora vai começar o show por causa do apontador.